Boa noite, professor Monique. Eu sou o Romulo, a minha equipe é formada pela Caiane e a Juliane que está filmando. O nosso PGR ele é o PGR-SS, que é o PGR, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde. Né? E a gente fez voltado para uma unidade que seria similar a uma unidade de pronto atendimento, né? Uma UPA. No caso, o nosso projeto se chama UPAD, Unidade de Pronto Atendimento ao Discente, que é o nome da nossa unidade. Esse espaço em branco seria o sumário. A gente teve um probleminha com o sumário, acabamos não conseguindo gerar ele. Mas como a gente ainda está em desenvolvimento do projeto, a gente vai deixar o sumário para quando a gente finalizar todos os tópicos. Aqui a gente tem um pouco do objetivo, né? Que em resumo é uma norma que estabelece os parâmetros e os requisitos para a construção de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, né? Da nossa unidade chamada UPAD, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador e do usuário desse serviço. Como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem como objetivo principal minimizar e garantir a geração de resíduos produzidos, que os resíduos produzidos sejam encaminhados de forma adequada e eficiente. Isso é essencial para proteger a saúde pública, os trabalhadores envolvidos e o meio ambiente. Uma breve apresentação sobre o nosso trabalho é que a UPAD se localiza na cidade de Camusim, na rua Antônio Zeferino Veras, bairro São Francisco, centro, e essa unidade de saúde é privada, direcionada ao atendimento dos discentes de instituições de rede pública e particular. Trata-se também de uma unidade de saúde que desempenha um papel crucial na promoção de saúde e no acesso equitativo dos serviços. Essa abordagem híbrida visa garantir que todos os estudantes, independente de sua origem, tenham acesso e cuidados de qualidade neste empreendimento. Pode passar. Sobre o conteúdo de estudo. Esse conteúdo compreende o diagnóstico total dos resíduos produzidos nessa unidade, bem como o seu gerenciamento completo, que abrange desde a geração desses resíduos até a destinação final adequada para cada tipo, né, de lixo gerado ali na unidade. A gente também destacou aqui nessa parte a questão da RDC número 222/2018, né, que é da Anvisa e que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos no serviço de saúde. Essa resolução abrange todas as etapas do gerenciamento, desde a geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e até a disposição final desses resíduos. Aqui a gente tem a identificação de empreendimento, né, que a gente, de forma fictícia, deu os nomes aos profissionais, que ficou o seguinte: identificação do empreendedor, pessoa jurídica, razão social, Caiane Brito da Silva, nome fantasia, unidade privada de atendimento aos discentes, UPAD, endereço, já foi dito, CNPJ fictício, um alvará fictício e um e-mail gerado de forma fictícia também. Aí a gente tem a identificação do gerador. Razão social, nós temos o nome da unidade, CNPJ, o ramo de atividade ficou atividades do atendimento hospitalar, grau de risco NR4, GR3, conforme as nomenclaturas lá da NR4. E os turnos de trabalho, como a UPA é uma unidade de plantão 24 horas, ficou integral. A responsabilidade técnica desse documento foi feita de forma fictícia e foi elaborado por uma equipe técnica formada por profissionais devidamente habilitados nas áreas de engenharia civil, engenharia ambiental e engenharia química, com o químico sendo registrado no CREA, os quais as informações técnicas estão dispostas a seguir. A Caiane ficou como engenheira civil, só ainda Caiane. Aqui está o número do CREA fictício, o e-mail, o telefone, o endereço. Engenheiro ambiental ficou a Juliana, né? Aqui também com todas as informações necessárias. E o engenheiro químico sou eu, né? Também estou com todos os dados aqui necessários. E aqui a gente começa a falar sobre os tipos de lixo, que eu vou deixar para minha amiga Caiane falar sobre os tipos de lixo. Gravando.
Aqui ficam os tipos de lixo hospitalar. Conforme a resolução da diretoria colegiada RDC número 222 de 28 de março de 2018, e mostra como o lixo hospitalar ele vai ser classificado em diversos grupos distintos. 5 grupos. Em 5 grupos. Tem os resíduos potenciais infectantes, que é o grupo A. Grupo A são os rejeitos como culturas e estoques de micro-organismos, bolsas de sangue, sobras de amostras de laboratório, conteúdo de sangue ou líquidos corpóreos. Tem o subgrupo A, que são cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. Tem o subgrupo 3, que são membros de seres humanos, o subgrupo 4, que são os kits de linhas artesanais, endovenosas e dialisadores. Tem o grupo 5, que são órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para Prions e materiais que tiveram contato com eles. A gente tem o grupo B, que são os resíduos químicos, que são os medicamentos, resíduos de saneamento ou contendo metais pesados, efluentes reveladores de filmes de raio-x. Efluentes reveladores de filmes de raio-x são exemplos de lixo hospitalar químico. Eles contêm produtos que apresentam periculosidade. Meu Deus. É tudo que apresenta em suas características inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e demais processos químicos. Tem os rejeitos radioativos, que são do grupo C, que correspondem a materiais contendo radioprídio em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Geralmente esses resíduos são gerados em laboratórios de raio-x. A gente tem os resíduos comuns, que é o grupo D, que são sobras de alimentos, papel e lixo de escritórios. São aqueles resíduos comuns. Mas como é resíduo gerado em hospital, por isso não podem ser recicláveis. Exato. E temos os resíduos perfuro-cortantes ou escarificantes, que é o grupo E, que são capazes de cortar ou furar, incluindo agulhas, escapes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas materiais de odonto. E pontas diamantadas, lâminas de bisturi, entre outros. Aqui está a identificação para cada tipo de grupo. Na verdade, são as tags que vão nas embalagens, né? Que a gente tem que usar para acondicionar esses materiais. E aqui a gente vai falar sobre o acondicionamento dos resíduos, que é como os resíduos eles são guardados. Eles são dispostos de forma temporária dentro da unidade, para depois ser disposto em um setor próprio para eles, né? Que uma parte é o acondicionamento, que faz parte também da segregação, e outra é o armazenamento temporário antes da coleta. Aí a gente vai ter os resíduos patológicos, saco branco leitoso, que é que são os resíduos com possível presença de agentes patológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Por exemplo, bolsa de sangue, kits de linhas artesanais, membrana filtrante de equipamentos médicos, bolsas de colostomia e outros similares. Esse aí é o saco branco, ó, com a devida identificação que a gente falou no tópico acima. Tem os resíduos biológicos infectantes, que são no saco vermelho, que são resíduos provindos de quimioterapia, placenta, partes anatômicas e produtos de fecundação sem sinais vitais. Esse é o saco vermelho. E é o saco também onde são guardados membros humanos, né?
todos os tipos de resíduos gerados a partir do corpo humano. A gente tem os resíduos químicos, que são os resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública, ao meio ambiente, dependendo de características como a inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Como exemplo, medicamentos vencidos e ortofitaldeído. E aí esse Descarpax aí não dá pra ver direito, mas ele é laranjinha a cor dele, viu? A gente tem os resíduos perigosos que ficam na caixa de perfuro cortante, que são materiais, o que são os materiais perfuro cortantes? São materiais como lâmina de barbear, agulha, scalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endomáticas, pontas de mandadas, sem medo. lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e espátulas. Esse aqui é o Descarpex, que esse é o mais comum da gente ver em unidade de pronto atendimento, que ele é o amarelinho, uma caixa amarela. E tem os resíduos comuns, que ficam num saco preto. Os resíduos equipados aos resíduos domiciliares, que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radioativos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: fraldas, absorventes higiênicos, papel, toalha usada, papel higiênico, fita adesiva, carbono, restos de alimentos de pacientes, guardanapo sujo, engordurado, luvas sem sujidades, jaleco descartável, máscara e outros, que não se encaixam nos demais tipos de resíduos hospitalares. Esse é o saco preto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a segregação e eu gostaria de deixar essa parte para a Juliane falar. A segregação é o acondicionamento temporário. Então, vou falar sobre a segregação. O que seria isso? Como é que eu posso explicar de um jeito mais simples? É a separação de um jeito adequado dos resíduos que são gerados. O resíduo biológico tem que ser condicionado em sacos resistentes e com etiquetas apropriadas, que são aqueles símbolos que já tinha ouvido falar antes. A observação: certifique que os sacos estejam bem fechados para evitar vazamentos e contaminação. Isso é muito importante, porque como é um resíduo gerado em hospital, tem um risco de contaminação alto. O resíduo químico tem que ser armazenado em frascos ou recipientes específicos, devidamente rotulados. Por quê? Porque precisa ser rotulado por causa do período de contaminação e outras coisas. E aí quando ele fala resistente, é por isso que a gente usa o Biodescarpex, que é um recipiente já de um material mais resistente, que é o papelão. A observação: manter o recipiente em locais ventilados e separados do outro tipo de resíduos, por causa também do risco de contaminação de um resíduo para o outro. Então tem que ter esse cuidado, ter essa separação direitinha, para não ver risco até o meio ambiente ou até o mesmo profissional que for manusear esse resíduo. Detalhe importante que não foi colocado aí, mas tem na NR4 essa norma, é que esses Biodescarpex e o Descarpex comum, eles têm a altura certa e o local certo de ser ar-condicionado dentro da sala onde se trabalha. O radioativo é recipiente com blindagem adequada e etiquetas de aviso. A gente não precisa nem falar muito o porquê, né? Porque radioativo já é um causador aí de muitos problemas para a saúde humana. Aí armazene áreas restritas com acesso controlado e monitore regularmente a radiação. Por quê? Para as pessoas não terem ter reações depois, né? Reação. Inclusive as unidades de saúde, elas têm, nesses espaços de trabalho com radioatividade, umas chavezinhas que os profissionais trabalham com ela no peito para medir o nível de radiação que eles estão sendo expostos. Então, os profissionais da área de raio-x, de radiologia, eles têm um nível de radiação que eles podem pegar por semana. Então, quando aquele nível está chegando no limite, geralmente eles trocam as escalas. Eles trocam escalas para não ficar expostos mais do que devem. Tem os resíduos comuns, que são armazenados em lixeiras comuns, diferenciando dos tipos de resíduos, né? Reciclado, não reciclado, aquela separaçãozinha que a gente já conhece.
Não misture resíduos perigosos com resíduos comuns para evitar contaminação, sempre visando aquele controle ali da contaminação de um resíduo por outro. Agora, os perigosos, armazene em recipientes sólidos e bem identificados com caixas de segurança para itens cortantes. Por causa da manipulação daquele resíduo, né, o profissional vai chegar lá para não ter perigo de se cortar, se contaminar com alguma coisa, alguma substância que esteja naquele resíduo. Que aí seria o Descarpec amarelo. Armazenamento temporário e destinação final. Que é o quê? A unidade vai armazenar aquele resíduo por um certo tempo até que seja coletado de uma maneira responsável. Nessa fase aí, o acondicionamento já passou. O material já saiu da sala e agora está guardado em um quartinho, aguardando a coleta. Pronto. Resíduos biológicos são enviados para incineração em unidades licenciadas. São unidades aí parceiras do hospital, da UPA. Às vezes contratada também pelo serviço. Terceirizada, que ele vai pegar esse resíduo e fazer toda a incineração dele e vai ficar responsável por essa parte. Realizado por empresas especializadas em gerenciamento de resíduos de saúde. Armazenamento na sala. Deve ser acondicionados em sacos plásticos, identificados e armazenados em containers específicos, com tampa fechada e identificação de lixo infectante, até a coleta. Então tem que ter aquela identificaçãozinha que é para o pessoal saber o que aquilo ali se trata. Químicos. São encaminhados para a empresa, também especializada em tratamento de resíduo químico ou descarte seguro, como a neutralização ou tratamento especializado. Eles vão fazer o quê? Eles vão tentar descontaminar aquele resíduo, ou eles vão ficar responsáveis por armazenar aquele resíduo químico. Feito por empresas que lidam com resíduos químicos perigosos, armazenamento na sala devem ser guardados com frascos rotulados e seguros em locais ventilados e separados dos demais tipos de resíduo, por causa da contaminação que pode haver ali, né? A radiativa, no caso, são enviados para depósitos de resíduos radioativos controlados ou depósitos especializados para descarte final. Todo aquele assunto de ser radioativo, ser muito prejudicial ao ser humano mesmo, né? Para ele não ficar ali muito tempo exposto àquela radiação. Realizado por empresas especializadas autorizadas no manejo de resíduos radioativos. Armazenamento na sala. Deve ser armazenados em recipientes blindados, adequados e sinalizados em áreas restritas e com acesso controlado. O que é interessante falar também sobre essa questão do radioativo é que hoje a norma regulamentadora exige que as unidades estejam trocando a forma de trabalhar com radiografias. Eles não querem mais radiografias por emulsão, né? A gente está começando a adaptar agora os CRs, que são centros de registro digitais. Ou seja, a radiografia ela é gerada através de imagem digital e é enviada também por meio digital. O paciente não sai mais da unidade com aquela famosazinha folha de raio-x, não existe mais isso, hoje é tudo digital. Então, as UPAs ou empresas de gestão hospitalar que não trabalhavam ainda com isso, estão todas tendo que se adequar a essa nova norma da NR4. Resíduos comuns são coletados por serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos e encaminhados para aterros sanitários ou centros de triagem. São aqueles resíduos normais, mais domiciliares, como papel e outras coisas. Eles podem ser coletados por serviço público da cidade, mesmo do município, e eles vão ser encaminhados para os aterros sanitários, se a cidade tiver disponibilidade, né, de aterro sanitário, e o centro de triagem. A coleta é feita pelos serviços gerais de coleta de lixo da cidade ou empresa contratada para serviço de empresa. Também pode haver a contratação de uma empresa por fora. O armazenamento. Utilizar lixeiras apropriadas, identificadas como lixo comum e garantir que sejam esvaziadas regularmente. Perigosos. São tratados e descartados de forma segura por empresas especializadas em resíduos
perigosos. Realizado por empresa autorizada para o manejo de resíduos perigosos. Armazenamento na sala deve ser armazenado em recipientes robustos e etiquetados de lixo infectante, com acesso restrito e separado de outros resíduos. Resíduos de sangue ou líquidos corpóreos. São sobras de amostras de laboratório contendo sangue, líquidos corpóreos, pode ser descartado diretamente no sistema de coleta de esgoto, desde que atenda especificamente às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competente. É interessante frisar que essa parte de resíduos de sangue ou líquidos corpóreos eu adicionei porque senti falta de algum documento que falasse a respeito do sangue que é descartado na unidade, né? Ele tem que ir para algum lugar e tem que ser descartado de alguma forma. Então, essa passagem a gente tirou de um documento da Anvisa que fala que essas sobras elas são jogadas mesmo no próprio sistema de esgoto da unidade. Ou seja, a unidade ela tem uma fossa, né? Um sistema de esgoto, onde esse sangue, esse material líquido é jogado lá. Em hipótese nenhuma pode ir para a rua ou ser diluída nas vias públicas. Mas assim, mas não são todos, tem que estar atento aqui às diretrizes do órgão, tá? Não é todo componente de sangue ou líquidos que vai ser jogado no esgoto. É interessante também frisar que sobre esses líquidos e sangues, a cada 6 meses, acho que a cada 3 meses, a cada 6 meses é feito um processo de esgotamento da fossa da unidade, que aí essa empresa responsável pode ser contratada ou parceira da unidade. Eu vou falar agora sobre os profissionais de plantão e outras questões técnicas da unidade. Na nossa unidade, trabalham 71 funcionários. Dentre esses funcionários, a gente tem desde médicos, dentistas, enfermeiros, técnico de enfermagem, tanto à noite quanto manhã. Eles se revezam em 3 plantões, né? Manhã, tarde e madrugada. Pode passar. Aí a gente vai ter técnico de raio-x, farmacêutico, auxiliar de farmácia, assistente social, recepcionista, auxiliar administrativo, maqueiros, serviços gerais, porteiros e também motorista. Aqui a gente tem um fluxograma e a centralização da UPA. Para isso eu trouxe aqui a planta baixa, um resumo total da planta baixa, certo? Da UPA. Inclusive a gente tem aqui a recepção, área administrativa, pronto-socorro, observação, né? Pode passar um pouquinho. E aqui é o descritivo de cada cor. Não dá para ver muito bem as cores, mas cada setor daquele tem uma cor. E aqui a gente tem o descritivo, só que agora a gente vai falar um pouco mais sobre cada setor desse. Começando pelo pronto atendimento, né? A gente tem aqui o setor verde, que é a porta de entrada da casa, que a gente chama do pronto atendimento, que é onde a gente recebe aquelas pessoas que estão ali para, de repente, conseguir alguma consulta com um médico clínico adulto ou pediátrico, mas não estão sobre uma situação de urgência e emergência. Elas podem aguardar até 120 minutos. Aqui a gente tem o setor de procedimentos, que é onde são feitas aplicações de medicações, procedimentos de sutura, né, de reidratação e de inalação. Agora a gente vai para o apoio diagnóstico terapêutico. Geralmente nessa parte fica raio-x, eletrocardiograma, fica também câmera escura, que é onde se revela o raio-x. Na verdade a câmera escura era o raio-x antigo, né? Como eu disse, era o raio-x por emulsão. Hoje não existe mais esse raio-x por emulsão, é tudo digital, né? E aqui a gente tem também arquivos de chapas, que eram as chapas que eram usadas nos raio-x. Temos vestiário, né? A sala que é feita gesso, imobilização, são todos nesse setor. Eu acredito que por aqui também deve ficar serviço social. Pode baixar. Pronto, aqui a área administrativa fica destinada a depósito de material de limpeza, administrativo, arquivo morto, né, que eu chamo de arquivo morto, mas aqui no documento está como arquivo médico.
sala de reuniões, a sala da direção da unidade, né? E também tem o DML, que é o Depósito de Material de Limpeza. Agora a gente vai para a área de urgência. Aqui é onde entram as pessoas com medidas de urgência e emergência, né? Que são aquelas pessoas que têm um padrão de risco maior e tem que ser atendidas imediatamente. Então aqui vai ficar o desembarque de ambulâncias, a guarda de macas, guarda de cadeira de rodas, higienização, posto policial. Geralmente ao lado da urgência fica ali uma salinha do porteiro, do vigia, né? Tem aqui a guarda temporária. A gente vai ter o morgue também, que é uma sala destinada à guarda dos corpos, né, dos óbitos. Quando o paciente vem a óbito, a gente passa o paciente para o morgue, né? Temos também outro DML, armazenamento temporário de resíduos, e o embarque funerário, que é quando o acesso da funerária para pegar esse paciente, esse óbito que está lá no morgue. E tem o setor da observação. Nesse setor ficam a observação masculina, feminina, a observação pediátrica e também uma observação especial, que são os pacientes com alguma deficiência, né, seja física ou mental. Então a gente tem aqui posto de enfermagem, serviços, banheiros, quarto individual de curta duração e observação pediátrica. Apoio técnico e logístico. Nessa aqui é a maior geralzona, mas em um resumo, aqui vai ter vestiário, vai ter CAF, que é o Centro de Distribuição Farmacêutica, vai ter sala de repouso tanto para enfermeiro quanto para médico, porque eles pegam plantões de 42 horas às vezes, né? A gente vai ter a copa, a cozinha, a lavanderia e muitos outros serviços de uso necessário durante o dia a dia. Pode passar, cara. Aí a gente vem agora para a estimativa, para fechar, né, o nosso trabalho, né, a estimativa de geração de resíduos, né, que para efetuar essa taxa de geração foi realizado um cálculo da média de resíduos produzidos por pessoa, ou seja, peso dos resíduos coletados durante os 30 dias foram somados e o valor total dividido pela quantidade total de atendimentos no mês, que geralmente a média dos nossos atendimentos em uma UPA chega a ser entre 3.000 a 5.000 aqui na nossa região, né? E aqui tem a planilha toda montadinha, contendo a caracterização dos nossos resíduos, e aqui a gente tem o número de ordem, tem o tipo de resíduo, tem a origem desses resíduos, a classificação dele na NBR, tem a quantidade estimada gerada, tem do que esse resíduo é composto, né? A gente tem também a forma de acondicionamento, a empresa responsável. Tudo isso aqui foi fictício, foi gerado fictício para decompor o projeto. E também a disposição final, se vai ser incinerado, se vai ser disposto no aterro sanitário, enfim. Pode passar. A gente colocou um total de 50 tipos de resíduos e também aqui tem dizendo qual é o tipo de saco que ele deve ser acondicionado, saco de embalagem que ele deve ser acondicionado de forma temporária na unidade. Pode passar. Bom, pode passar. Não sei se tem alguma coisa embaixo, vamos ver. Bom, esse é o nosso trabalho. Eu agradeço a sua atenção e fico no aguardo da nota.